Veja no ICL Notícias, segunda edição. Eu tô cansado de ver empresário falar da carga tributária. Traição na Câmara. À disposição para construirmos uma pauta positiva para o país. Hugo Mota surpreende o governo e pauta para hoje. Votação que pode derrubar proposta do IOF. Vigilância nas redes. Embaixada dos Estados Unidos no Brasil vai monitorar estudantes que querem entrar no país. Garganteiro Mó. Trump mente sobre guerra e diz que bombardeio dos Estados Unidos terminou o conflito no Irã. That ended that war. This ended that with the war. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. O ICL Notícias, segunda edição, já está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube e também na Pop TV, você que nos assiste pelo Rio Grande do Sul. E boa tarde para você que nos ouve pela web rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará. Chico Sá já está a postos aqui comigo, Heloísa Vilela também. Nesse dia, primeiro, boa tarde, Elo, que está em Brasília e que tem muita notícia para contar para a gente, né, Elo? Porque os deputados estão reunidos no plenário da Câmara discutindo a derrubada do decreto do presidente Lula sobre o IOF. Exatamente, Gabi, boa tarde para você, para o Chico. E os deputados, a gente não deve dizer assim de uma maneira tão coletiva, porque é meia dúzia de gatos pingados. E é outro sintoma de que essa votação não deveria estar acontecendo. Existem outros detalhes que mostram que ela é uma votação um tanto absurda, porque o presidente Hugo Mota decidiu contrariar as regras que ele mesmo disse que seguiria quando tomou posse. Por exemplo, respeitar o Colégio de Líderes. Ele não discutiu com o Colégio de Líderes a colocação desse tema em pauta. Então, ele já desrespeitou uma das regras, desrespeitou todo o Colégio de Líderes. E por aí vai. Então, é um momento bastante difícil, viu, Gabi? A sensação que a gente tem, sensação não é notícia, né? Mas a observação e a sensação que a gente tem é que existe um sentimento aqui meio que cheira golpismo, sabe? Uma sensação de golpismo no ar e que essa medida está sendo votada hoje com dois objetivos principais. Um, a eleição de 2026 para enfraquecer o governo e tentar vencê-lo. A outra é que é uma votação absolutamente ideológica. A centro-direita e a extrema-direita se juntaram na pauta que é, para eles, prioritária. Estado mínimo, reduzir o tamanho do Estado, neoliberalismo na veia, e a população vai sentir os efeitos se continuar dessa maneira. A Elo já trouxe a urgência da notícia, sim. Chico, meu amigo, mas você está aqui do meu lado. Boa tarde para você também. Boa tarde, Gabi, Elo, comunidade ICL de Porto Alegre, a Quixadá, estamos no Brasil inteiro. Eu acho que é uma tarde de sabotagem ao governo, sabotagem explícita, coloca uma votação dessa importância, sem ninguém, tá todo mundo, no deputado do Nordeste está no São João ainda, tem gente de férias na Câmara, mas coloca para votar na birra, naquela história de peitar o governo, enfraquecer o governo. Na chantagem. Na chantagem total, no que me lembra muito aquele papo do senador Ciro Nogueira na Faria Lima, quando ele diz que a ideia do Congresso é sangrar o governo, deixar o governo Lula sangrando até a eleição de 2026. Isso hoje, o Hugo Mota, que é ali uma mistura do Eduardo Cunha, com quem aprendeu muito, e do Arthur Lira, né, vai operar, vai colocar em ação tudo o que o Ciro Nogueira prometeu a Faria Lima naquele vídeo que o ICL revelou para o Brasil inteiro, que era um vídeo feito
do senador do Piauí com banqueiros da Faria Lima. Aquele plano está em ação e hoje tem um dia importante, que é esse dia de sabotagem que a Elô está contando aí pra gente. Eu vou trazer um pouco de contexto dessa proposta. Na sequência, vamos ouvir a Elô, que está ali na cobertura. E também, a Elô falou, citação não é notícia, mas é importante ter esse termômetro, por exemplo. A gente sabe que está vazio, porque a Elô está lá acompanhando diretamente de Brasília. Essa medida, né, que eles estão tentando derrubar e que o Hugo Mota pautou hoje para derrubar esse decreto do governo federal de aumento do IOF, é para reforçar o caixa. Então, ela tem um potencial de arrecadação importante, a estimativa de 10 bilhões de reais ainda nesse ano. E essa decisão, é claro, foi diretamente, né, sentiu o governo diretamente, porque os deputados ali da extrema-direita estão fazendo campanha contra o aumento do IOF, não é de hoje. Eles estão preferindo cortar recurso, né, de outras áreas para reforçar o caixa. E o Hugo Mota, ele nomeou um parlamentar, isso é muito importante, né, Lô? Que é um parlamentar bolsonarista, como relator dessa proposta para derrubada, que é o deputado Coronel Crisóstomo, do PL. Eu queria que você contasse um pouco melhor, né, quem é essa figura. Olha, Gabriela, são duas coisas que a gente tem que destacar. Uma delas é a maneira como essa matéria entrou em pauta para votação. Foi ontem de noite, sem ninguém saber. Hoje, o líder do PT aqui na Câmara, Lindbergh Farias, disse que soube pelo Twitter, soube pelo X, que essa matéria ia ser votada, porque o acordo era que a Câmara aguardasse as medidas que o governo federal vai apresentar de corte nas isenções de impostos, porque o governo vai dar de isenção de impostos 800 bilhões de reais. E essa retirada aqui vai forçar o governo a arrumar uma fonte para outros 12 bilhões. Então, poderia muito bem resolver com um corte linear nessa isenção de impostos. Não esperaram, colocaram aqui em votação e com este deputado bolsonarista em particular. Lindbergh disse hoje cedo, numa coletiva que deu aqui na Câmara dos Deputados, que isso parecia realmente uma provocação ao governo, colocar este deputado, né, tão bolsonarista, para relatar esse projeto. Então, fica muito claro que existe um objetivo maior nisso tudo, que não é só resolver o problema desse IOF. Eles ficam dizendo aqui, o povo não aguenta mais pagar as contas, não aguenta mais ter que ser o financiador dessas medidas. Ao mesmo tempo, Gabriela, eles estão votando aqui, aprovaram aqui, mandaram para o Senado uma medida que vai aumentar o número de deputados aqui na casa, vai colocar mais 18 deputados aqui dentro. 18 deputados significa verba de gabinete, apartamento, né, funcionários, mais emendas, porque vai ter que distribuir com eles também. Hoje até o senador conservador Girão, do Novo, falou que era um absurdo, no momento em que está se falando em cortar gastos, fala em aumentar esses gastos. É de uma hipocrisia completa e absoluta. Ao mesmo tempo, Gabi, eles querem forçar o governo a fazer o quê? Cortar gastos da saúde e da educação. E votaram aqui outro de uma medida que vai permitir, veja isso, vai permitir que as emendas parlamentares individuais e de comissão sejam usadas para pagar salários da saúde. Claro que não é da saúde pública, não é do SUS, porque isso quem paga é o governo. Salários de saúde na área privada, ou seja, eles já vão tentando forçar o governo a começar um certo desmonte da saúde pública e já estão arranjando jeito de financiar a saúde privada. Você veja o que é essa ideologia, o que é esse pacote ideológico, que não tem a menor preocupação com gastos, cortar gastos. O Girão mesmo, o senador Girão, disse hoje que colocar mais 18 deputados aqui vai custar mais ou menos quase R$1 milhão por ano de novos gastos. Então, ninguém aqui está preocupado com gastos, sabe? É isso, Elô. A gente está vendo imagens ao vivo aqui na tela, enquanto você estava falando. Também estava acompanhando aqui, mais ou menos a gente não estava conseguindo ouvir, né? Mas estava acompanhando aqui a movimentação na plenária. Já dá para dizer que, por maioria, os deputados rejeitaram um requerimento para adiar essa votação. Então, o negócio segue. Eu acho que eles estão. O Hugo Mota está determinado mesmo a derrotar o governo.
derrotar o governo na questão do IOF, que, na verdade, não é só isso que está em jogo. Está em jogo, como a Elô acaba de falar, verba de saúde e de educação. Aí eles querem levar no mesmo arrastão programas que estão dando muito certo, como o Pé de Meia e outras histórias do Ministério da Saúde, que o Padilha tem imposto agora um ritmo de mais visibilidade, um ministério que tem se destacado muito mais do que um pouco antes, né, na própria gestão do Lula. Então, é um ataque a esses programas que têm mais visibilidade do governo Lula. Ou seja, é tentar enfraquecer o Lula para a eleição de 2026. Por favor, Elô. Sem dúvida, eu acrescentaria outro ponto aí, Chico. Na sexta-feira de manhã, vai ser o dia inteiro, vai ter uma audiência pública no STF, convocada pelo ministro Flávio Dino para discutir as emendas parlamentares. É uma audiência pública que vai trazer pessoas de todos os setores, inclusive juristas. E hoje eu conversei com uma pessoa que vem em nome de vários juristas mostrar como esse processo das emendas contraria uma regra básica aprovada pelo povo brasileiro diretamente. Não foi aprovada pelos deputados constituintes que foram eleitos, não, foi plebiscito. O povo brasileiro disse que queria um sistema presidencialista e essas medidas, as emendas parlamentares, especialmente como estão agora gigantescas, tomando uma parte gigantesca do orçamento, elas fazem o quê? Dão um jeitinho para fazer um certo presidencialismo aqui no Congresso, para dar aos congressistas um poder que pelo sistema presidencialista eles não deveriam ter. Então eles estão votando aqui hoje, sabendo que na sexta-feira vai vir aí mais um capítulo muito importante dessa queda de braço que o ministro Flávio Dino herdou e abraçou para tentar colocar de volta nos trilhos a democracia brasileira do sistema presidencialista. E eles não querem, porque, claro, eles estão hoje em dia controlando uma porção do orçamento gigantesca. Exato, eles ganharam a eleição para prefeito, a última eleição, baseado nessa ideia do orçamento. Houve um sequestro do orçamento, que é uma coisa ali pensada ainda pelo Arthur Lira, mas que só é ampliada agora na gestão do Hugo Mota. Então, esse sequestro do orçamento permite esse tipo de coisa. Permite, inclusive, esvaziar o governo Lula e deixá-lo realmente enfraquecido para a eleição de 2026. Aí você vê a sinuca que o governo está, né? Porque você não tem também poder de mobilização nas ruas para derrubar essas decisões do Congresso. Você não tem sequer como amedrontar esse Congresso que toma esse tipo de decisão. Então, fica um corredor aí muito difícil para o Lula trilhar até o próximo ano. Elô, eu também queria chamar aqui, aproveitar que a gente está falando a respeito disso, o posicionamento por parte do governo. O Fernando Haddad, primeiro, usando as redes sociais para falar sobre essa proposta de aumentar o IOF. Então, ele diz o seguinte: o decreto corrige uma injustiça, combate a evasão de impostos dos mais ricos para equilibrar as contas públicas e garantir os direitos sociais dos trabalhadores. Na sequência também, a gente tem um trecho de uma fala do presidente Lula. Ele estava num evento hoje e ele defendeu a gestão do ministro Fernando Haddad. Então, vale a pena a gente assistir? Vamos lá. Vocês sabem da seriedade com que o Haddad trata a economia. Você sabe que nós estamos há quase 3 anos tentando consertar a economia. Primeiro foi a PEC da transição. Depois o arcabouço fiscal, que nós tivemos coragem de dizer que por mais que a gente arrecadasse, a gente não poderia gastar mais que 2,5%. Aqui, só para a gente fechar esse bloco também, a própria ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, também, ela fez até um posicionamento mais técnico, né, quando ela defendeu essa medida, explicando por que, né, que esse decreto ele traz os ajustes necessários para execução do orçamento de acordo com o arcabouço fiscal, olha só, aprovado pelo Congresso. Então, ela ressalta isso logo no início da fala, né?
E ela diz também que nesse diálogo com o Congresso, o governo retirou ajustes que incidiram sobre outras operações. Aqui ela está falando dos cartões internacionais, né, que antes, em 2022, era maior e agora está fixado em 3,5, ou seja, é quase o dobro aqui que a gente está falando, né? E a derrubada dessa medida exigiria novos bloqueios e contingenciamentos, né, Lu? Isso, Gabi, você pense o seguinte, no governo Bolsonaro, o imposto do IOF era 6,5% ou 6,8%. E aí ele baixou uma medida antes de deixar o governo, obrigando a que esse imposto fosse reduzido nos anos subsequentes e estabelecendo o nível de redução. Então, hoje ele está em 3,5% porque o Bolsonaro deixou essa bomba armada para detonar no colo do governo Lula. E agora o Congresso não permite que o governo aumente esse imposto, nem 0,5%. Ou seja, olha a hipocrisia, né? Olha o que é esse... Para mim isso é um golpe realmente para dificultar, eu não diria nem só o governo, não, é um golpe contra o povo brasileiro, porque dificulta ou quase impede o governo de fazer os programas que beneficiam a grande maioria do povo brasileiro. Isso é um absurdo. E eles vêm dizer que é a população que não quer esse projeto, sabe? Então, tá difícil a coisa aqui hoje, viu? É claro, também a população não vai querer quando você não passa toda a informação completa para ela, né? Então fica parecendo que é um aumento do nada. Quando você não diz que no governo Bolsonaro era 6,38 e que vai passar o IOF, e ele arma uma arapuca para o governo Lula, ele baixa para 3,5, e deixa essa bomba no colo do Lula, e quando a população não sabe disso, claro que ela vai dizer, menos impostos, etc., vai naquele coro genérico que a oposição tem pregado. Mas é uma tarde pesada para o governo Lula. A Elô falou de cheiro de golpismo, a gente pode chamar de golpismo, de sabotagem, mas hoje é um marco, tem um marco, a partir de agora, a ideia de sangrar o governo é aberta. Tanto que eu aposto, né, Chico e Elô, que se você perguntar para qualquer pessoa se ela é a favor de justiça social e tributária, né, e aumentar imposto para os mais ricos, para os bilionários, eu acho que a resposta vai ser óbvia, né? Mas se você manipular essa informação, é claro, fica parecendo que é um aumento por um aumento. Aliás, tem um outro trecho aqui do presidente Lula, que ele não mencionou ali ipsis literis, né, que era um aumento no IOF, mas ele estava criticando os empresários que reclamam de carga tributária. Só que esses mesmos empresários, eles não falam, eles silenciam sobre a desoneração bilionária do governo brasileiro. Então a gente vai assistir esse trecho também e volta a falar. Vamos lá. A nossa carga tributária hoje, aumento, ela é menor do que a que era em 2011. Mesmo assim, eu estou cansado de ver empresário falar da carga tributária. Só não fala de 860 bilhões de fiscais de desoneração. Mas fica olhando para o dinheiro da educação para a gente cortar. Não é possível. Não vai dar certo. Uns sempre muito ricos e a maioria sempre muito pobre. Qual é o prazer que a gente tem na vida? É isso, certeiro, né? O Lula... Eu acho que não podia ter sido mais claro, né, Gabi? Exato. Revoltado com razão, né? Porque eu acho que toda essa intenção do governo, nesse pacote embalado ali para fazer uma certa justiça tributária, o próprio Lula vê a essa altura que está rolando uma tremenda sabotagem em torno disso e talvez nem aquela medida... da isenção para quem ganha até R$5.000, que é a principal proposta do Haddad, a principal ideia, a principal vitrine do governo para 2026, talvez nem isso seja posto em votação, né, Elô? Você pega um Congresso que está agindo declaradamente contra a população, assim, numa linha de inimigo do povo mesmo, você vê que não vai sair nada daí, né?
Pois é, agora há pouco eu conversei com o líder do MDB aqui na Câmara, o Isnaldo Bulhões Júnior, e ele é visto como um aliado do governo. Em vários momentos realmente tem sido nos últimos 2 anos. Mas ele mesmo defendeu a derrubada dessa medida do IOF com essa falácia de que a população é contra, a sociedade já disse que não quer, mas jurou de pé junto que isso não vai contaminar as demais pautas do governo, como, por exemplo, essa que você acabou de mencionar, a isenção para quem ganha até 5 mil. Acontece, Chico, que como você vai dar isenção para quem ganha até 5 mil, se esse Congresso se recusa a cobrar qualquer coisa do andar de cima? Como você vai compensar a perda, né, dando essa isenção para quem ganha 5 mil? Se você não tirar lá do andar de cima, não tem como, essa conta não fecha. Então vai ser mais uma discussão em que a grande maioria aqui vai ser a favor da isenção, porque é uma medida que para quem vai concorrer à eleição em 2026 vai ser importante, ninguém vai querer botar, né, a cara em uma medida que vai contra isso, mas que na hora de resolver de onde vai vir o dinheiro, a gente vai ver um repeteco do que a gente está vendo aqui hoje. O poder da grana falando mais alto no Congresso Nacional, como sempre. O Eloy, me chamou muito a atenção também na coluna do Lauro Jardim, do Globo, porque ele entrevistou ali um parlamentar do Centrão a respeito dessa derrubada, né? E aí a frase é a seguinte: hoje o governo vai ficar de joelhos. Aqui a manchete na nossa tela, né, da coluna do Lauro Jardim, falando sobre essa votação na Câmara, né, suspendendo o decreto do governo de aumento do IOF. E, bom, fica claro exatamente o que você estava dizendo, né, Elo? É um golpe. É uma operação para isso. Esse deputado aí, ele resumiu. Você pode pegar também, eu volto à frase do Ciro Nogueira, que era do Congresso tentar uma operação para manter o governo Lula fraco até 2026. Ele até fala, derrubar ninguém consegue derrubar, porque ele não é a Dilma, é um governo um pouco mais forte. Então, mas vamos mantê-lo fraco até 2026 e ganhar a eleição, e tomar a eleição. Então, a ideia é essa e começa a ser posta em prática hoje à tarde em Brasília. O Hugo Mota, com aquela cara de sonso dele, que finge ali que vai colocar em votação algumas pautas do governo, está no comando dessa operação. Está colocando em prática tudo que aprendeu com Arthur Lira e com o outro mestre dele, que é o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha era mestre nesse tipo de sabotagem. De repente ele aprontava numa tarde, sem avisar os líderes, sem avisar ninguém, ele aprontava uma história muito semelhante ao que está acontecendo hoje à tarde em Brasília. Eu vou aqui chamar o nosso convidado, o senador Humberto Costa, do PT, agradecer pelo tempo, né, do senador, justamente num momento importante como esse de conseguir nos atender. Senador, boa tarde, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer poder estar com vocês do ICL. Senador, agora há pouco eu falava sobre a coluna do jornalista Lauro Jardim, que ouviu uma liderança, inclusive ele coloca, diz um líder destacado, entre parênteses, e bota destacado nisso do Centrão. É importante isso que ele coloca aqui. Hoje o governo vai ficar de joelhos. Eu queria saber como é que vocês estão se articulando, né? E como é que o governo também recebeu essa notícia sobre a derrubada do IOF no Congresso? Ou a tentativa, né, que ainda está em curso? O governo e todos nós recebemos com muita surpresa e preocupação. Essa proposta que alterou os valores de cobrança do IOF, elas são fundamentais para que o país cumpra o arcabouço fiscal, para que ele garanta o superávit que nós esperamos seja constituído já para 2025 e, como tal, para que atenda às demandas da população e atenda às demandas também de outros atores políticos e econômicos do país, como o próprio mercado. Todos sabem que se houver a rejeição desse decreto apresentado pelo governo, nós vamos ter falta de recursos para muitas coisas,
especialmente para os programas sociais, especialmente para as obras do PAC, mas também para as chamadas emendas parlamentares. Há uma autorização que foi constituída em votações anteriores que permite ao governo fazer o bloqueio dos recursos também para as emendas parlamentares para se buscar uma saída. Bom, eu acredito também que o bom senso deve imperar. O governo apresentou uma medida provisória ao Congresso Nacional, que pode ser a substituta desse aumento do IOF e que, portanto, pode ser uma solução. Eu quero acreditar que ninguém vai, como se diz vulgarmente, colocar fogo no parquinho. Na verdade, haverá, sem dúvida, um prejuízo para todos e para o Congresso Nacional como um todo. Então, estou muito confiante de que o presidente Lula, juntamente com a articulação política do governo, vão encontrar uma solução para que o país não ingresse numa situação de insolubilidade, não é? E, portanto, eu quero crer que nós vamos conseguir. É verdade que existem questões que são de menor monta, que faz com que o Congresso, em muitos momentos, atue e haja assim, como, por exemplo, o pagamento de emendas parlamentares, as confusões que o Congresso tem com o Supremo Tribunal Federal, como se o presidente Lula, como se o governo tivesse interferência no Supremo Tribunal Federal para autorizar as emendas parlamentares da forma como estão, ou para impedir investigação sobre o uso das emendas parlamentares. Eu acho que, se isso permanecer como está, se não tivermos uma solução, eu acho que nós ingressamos numa era muito difícil para a governabilidade, para a independência entre os poderes e para o Brasil como um todo. Elô. Senador, pelo que eu entendi do que o senhor está falando, parte do que a gente está vendo aqui hoje na Câmara dos Deputados com essa votação surpresa, porque não foi discutida com o Colégio de Líderes, está relacionada com esse enfrentamento que o STF vem fazendo das irregularidades ou dos exageros, né, das emendas parlamentares. E os congressistas enxergam nisso um trabalho do governo e não do STF. Mas até que ponto o senhor acredita que isso é uma resposta? A gente vai ter essa audiência pública na sexta-feira no STF sobre emendas, né? O STF está tentando trazer essa discussão mais para a sociedade como um todo. Então, até que ponto o senhor acha que isso é uma resposta a esse movimento do STF? Ou tem aqui também a oportunidade de pautar algo que é absolutamente ideológico, que é essa ideia de reduzir o tamanho do Estado, e dessa maneira enfraquecer o governo, já com vistas à eleição de 2026? Olha, eu acho que tem tudo, né? No meio disso tem de tudo. Existem aqueles que querem levar o Brasil a uma crise institucional, a uma insolvência financeira, não é? Porque tem um projeto que é o projeto da extrema-direita para o Brasil, um apoio do mercado. Isso existe, mas eu não posso afirmar que esse seja o sentimento de todos que estão seguindo essa orientação que está sendo dada para rejeitar esse decreto do IOF. Eu tenho que acreditar e acredito que tem muita gente que não está apostando nisso como uma política para colocar fim ao governo, né? Agora, naturalmente que há nesse meio também outros interesses, né? Existe gente que acha que o governo federal pode chegar para o ministro Flávio Dino e dizer: pare com a investigação sobre as coisas que estão sendo investigadas, ou pare de querer dizer que o orçamento tem que ser feito, as emendas parlamentares têm que ter transparência, tem que ter a garantia de quem apresentou aquela emenda. O governo não tem esse poder e o Congresso sabe que ele não tem, não é? E, obviamente, que existem outras questões aí, como eu falei, tem a preocupação com as emendas que não foram empenhadas,
mas eu sou testemunha do esforço que o governo está fazendo para isso. É bom lembrar que o orçamento foi aprovado muito recentemente, existe todo um procedimento para que os recursos possam ser executados, e aí eu não consigo entender muito essa impaciência, porque todo mundo sabe como é que as coisas funcionam e que, no final, o governo faz. É importante lembrar que, comparativamente com outros governos, basta olhar a execução orçamentária de 23, a execução orçamentária de 24, o governo cumpriu tudo que havia sido politicamente acertado com o Congresso e cumpriu o que a lei define, porque a lei define que essas emendas são impositivas. Então, as pessoas sabem que não é má vontade do governo, são eventuais empecilhos burocráticos, mas tudo isso será pago, né? Então, eu quero acreditar no bom senso. Não acho que as pessoas queiram incendiar o país ou queiram colocar o governo de joelhos, como foi dito aí por um líder. Muito provavelmente deve ser um líder da extrema-direita que faz parte do Centrão também, porque muitos do Centrão estão nessa posição, né? E eu quero saber o que é que o Brasil vai ganhar com o governo Lula de joelhos, como eles estão dizendo. Exato. Boa tarde, senador. Prazer falar contigo mais uma vez. Senador, o que é que se faz na prática no dia seguinte a uma derrota desse naipe, uma derrota que se prevê para logo mais na Câmara? O que é que o governo tem de arma para agir amanhã de manhã e não ficar de joelhos como a oposição está querendo, está festejando? Qual é o trunfo? O que é que o governo Lula tem para amanhã de manhã, depois dessa sabotagem de hoje? Eu acho que o governo ele tem a sua capacidade de diálogo, a legitimidade que o governo tem, e o governo tem também a possibilidade de garantir que aquilo que é do alcance do governo, como a execução das emendas parlamentares, vai acontecer, não é? Também procurar encontrar uma solução que não seja a do aumento do IOF. Para isso existe a medida provisória que já foi mandada pelo governo para o Congresso Nacional, também é uma expectativa que nós temos. Está se votando a derrubada do IOF, mas não se está votando a medida provisória, que é uma alternativa, inclusive, ao aumento do IOF. E o governo vai pensar outras ações, entre elas, por exemplo, um corte linear nas isenções fiscais, para que nós possamos, assim, ter os recursos para cumprir o arcabouço fiscal. Né? Exato. Obrigado. Senador, muito obrigada pela sua presença e um bom trabalho para o senhor por aí. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês do ICL. Um abraço, até uma próxima, senador. A Elo continua com a gente. Elo, a gente vai continuar acompanhando, né? Aqui a gente está de olho também na votação na Câmara dos Deputados, que está acontecendo agora, e a qualquer momento a gente traz atualização. Mas tem uma outra história muito importante que a gente queria comentar aqui também a respeito de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Agora há pouco determinou que a Polícia Federal ouça o Paulo Costa Bueno, que é um dos advogados do ex-presidente Bolsonaro, e também o ex-secretário de Comunicação, o Fábio Weingarten, muito próximo da família também. E aí esse pedido é pela investigação das mensagens que são atribuídas ao Mauro Cid, que é o delator, né? Teriam sido vazadas numa rede social. Na semana passada, o advogado que defende o coronel Marcelo Câmara, que é o Eduardo Kuntz, o Marcelo Câmara, só para lembrar, é ex-assessor do Bolsonaro, ele disse, o Marcelo Câmara, para o Supremo Tribunal Federal, que ele conversou com o Mauro Cid por uma conta no Instagram sobre a delação premiada dele, o que violaria sigilo, né, desse acordo, e o Cid ele negou que ele usou esse perfil no Instagram para falar sobre a delação premiada dele, mas fato é que agora essa situação vai ser colocada ali em prova, né, Lu?
Eu acho que isso tudo assim, é muito interessante por vários motivos. Tem gente tentando falar dessa história do Mauro Cid como motivo para acabar com a delação premiada, derrubar tudo que ele disse, anular tudo que ele falou. Eu acho que o que mais pode acontecer nisso é derrubar os privilégios que ele teve com a delação premiada. E o Mauro Cid, de repente, encarar uma cadeia, coisa da qual ele já aparentemente tinha se livrado. E acho que isso amplia o leque de pessoas implicadas também nessa trama toda, digamos, nesse grupo golpista, né? Porque agora você vai investigar e ouvir em 5 dias, o ministro deu prazo, né, para que sejam feitas essas oitivas, para esses advogados que estavam tentando também violar o acordo do Mauro Cid, estavam tentando ouvir coisas que eles não poderiam ouvir. Então isso vai ampliando o grupo de pessoas implicadas com essa organização criminosa, como é descrita no processo do STF, essa turma toda chefiada pelo Bolsonaro. Eu acho que esse pessoal devia ficar quieto, porque pode sobrar para muita gente desse jeito. Pois é, Lô, a gente também vai ficar de olho nessa história. Mais um desdobramento, né? Ontem teve a careação, hoje a gente tem essa determinação do Moraes. Então... mas está complicando para o Cid, né? Porque o que está ficando, assim, claro é que ele sofreu um bocado de assédio aí no meio do caminho. Todo mundo tentou... fazer com que ele não fosse muito a fundo na delação. Tipo, tirar uma lasquinha dela. E ele, em algum momento, esteve conversando com a turma. Ele abriu a guarda também, porque ele quis agradar... Não é? Ele quis agradar um pouco o outro lado. Claro. Eu acho que uma cadeia pode começar a resolver o problema, porque aí dá um aperto e, olha, qual é? Que delator é esse? Agora, a decisão do Moraes tem, assim, já indícios muito interessantes, né? Porque relata que, por exemplo, o advogado Eduardo Cantz, ele ligou para a filha do Mauro Cid, que tem apenas 14 anos, cujo telefone também já está na mão das autoridades, e falou para ela coisas assim, você já falou com a sua mãe, sugerindo que era para ela falar com a mãe dela, para eles marcarem um encontro, para eles conversarem. Aí depois também, achei curiosíssimo, ele fala para ela assim, você sabe, eu limpo o meu telefone toda semana, eu apago tudo toda semana. Como quem passa para ela uma dica para ela apagar tudo, para a conversa dele com ela não ficar lá gravada, sabe? Caramba. Então, assim, é muito bom, não deu muito certo. Essas oitivas não vão ser fracas, não. Não, vão mesmo não, eu gostei dessa... Agora, que feio, né? Ligar para uma menina de 14 anos, né? Tentando, com esse linguajar, com essa coisa pesada, né? Tentando resolver um BO dele, né? Pô, segura a onda, doutor. Elô, muito boa esse bastidor aí que você trouxe, né? Da decisão completa, que a gente não teve aqui acesso a ela completa, né, antes de conversar com você a respeito disso, mas a Elô tá lá antenadíssima, já trouxe pra gente também, já dá um pouquinho mais, traz um molho ali dessa decisão. Não, esse telefonema já é demais, né? Muito, muito curioso, como disse a Elô. Obrigada por hoje, querida. Até a próxima. Bom trabalho por aí, aliás, né, que ainda vai, Falou, pessoal. vai longe. Boa noite, Elô. Tchau. Vai longe. Obrigada, boa noite. O Rodrigo Viana tá chegando aqui para conversar com a gente também. A Elô disse que o trabalho lá vai longe e a gente, claro, traz qualquer atualização, porque a Elô Vilela está de olho em tudo dentro da Câmara dos Deputados. Pois é, eu acompanhei aqui atentamente a conversa de vocês com Humberto Costa, o senador. Muita gente no nosso chat, no chat aqui do ICL, dizendo que está na hora do Lula denunciar, fazer a guerra ideológica, denunciar que o Congresso tenta inviabilizar o governo dele, etc. Mas quando a gente olha o Humberto Costa, o tom em que o Humberto Costa falou, um dos senadores mais próximos ali do Lula, um cara que já foi ministro do Lula nos primeiros governos, a gente vê que o modo de atuação do PT, do campo majoritário do PT e do governo, é um modo negociação, continua sendo. Porque o Humberto Costa diz, estou muito preocupado, mas não sei se é todo mundo que quer inviabilizar o governo, tem uma parte que está tentando outras coisas. Mesmo com essa frase bastante forte dessa liderança do Centrão que a gente Exato, trouxe, vocês trouxeram a frase, eu acho que é o Ciro Nogueira.
Eu acho que essa frase... Mas é claro, quando eu falei, você leu a manchete, eu já dei na... além de ser grande fonte lá do jornal, ele que fala esse tipo de frase, é o mesmo que falou, vamos deixar Lula sangrando. Exato. Então, o Lula sangrando, é isso que nós estamos vendo hoje. É aquela operação lá da Faria Lima. É aquela operação, você falou bem, eu vi aqui na abertura. O Chico Sá trouxe isso. É aquela conversa. Se a gente tiver, é até interessante, você coloca um pouquinho do Ciro Nogueira no ar. Aliás, porque foi um conteúdo exclusivo, o ICL foi o primeiro a trazer essa conversa que rodou. É o Ciro Nogueira conversando com a turma da Faria Lima, num auditório ali, e dizendo que ia ajudá-los a não pagar imposto e que, ao mesmo tempo, ele fazia aquela avaliação, o governo Lula vai sangrar. Ele até falou, não podemos deixar que ele sangre demais, senão ele se inviabiliza demais. Porque qual que é o cálculo do Ciro Nogueira e dessa turma do Centrão? Tem que sangrar o Lula, mas se sangrar demais, o Bolsonaro fala, então deixa comigo, deixa com o meu filho. O Lula fraco, pode ir, o Eduardo pode ganhar dele. Então, é uma operação complexa, falta combinar com os russos, como diria o Mané Garrincha, mas a gente está observando essa operação acontecer agora. E o Lula o que pode fazer? Era isso que eu queria só completar o bom trabalho, o ótimo trabalho de vocês, da Elo ali, entrevistando o senador Humberto Costa. O Lula pode denunciar esta operação. Vocês acham que o Lula vai fazer esse confronto? O governo é um governo preparado para conversa, para negociação, para tudo. Eu acho que sim. Tem um limite, né? Eu acho que, assim, tá chegando no limite. Tem que mudar a chave, mas a fala do Humberto Costa de hoje mostra que ainda não mudou a chave. Mas você pega duas falas de hoje, pega a fala do líder, do Lindenberg Faria, num tom mais alto. Mas a fala do Lula, ela indica uma conta, uma matemática óbvia que, olha, até que ponto eu posso elevar minha voz se eu só tenho 100 deputados? Porque é isso mesmo, eu ia falar isso. A turma fica falando, o Lula tem que confrontar. Ele só tem 100, talvez chegue a 130. Ele não tem nem o número de deputados para evitar impeachment, gente. Não tem para nada. Porque a fala do Lindbergh, só para contextualizar, é aquela que ele diz que soa como uma provocação colocar um relator bolsonarista. Exato, Gabi, porque o Hugo Mota poderia ter colocado em votação esse projeto com um relator mais no meio do caminho. Centrão, do MDB, do PSD. Um cara que entendesse de economia, não é o caso do Coronel. Ele quis botar, o bolsonarista mesmo, para quase que pisar em cima do governo. Pronto. O Coronel entende de tortura, não de número de orçamento, sabe? Talvez ele torture os números também, como dizia o Delfim Neto. Mas é uma operação escancarada e eu acho que vocês trouxeram aqui as 3 hipóteses, né? Uma, proteger os ricos, porque é uma forma dos ricos não pagarem imposto, porque os ricos é que bancam os mandatos do Centrão. Então, proteger os ricos da Faria Lima, os amigos do Ciro Nogueira. Segunda operação, enfraquecer o Lula, para que o Lula chegue mais fraco em 2026 e tenha chance uma candidatura aí do Centrão diretamente. Que eles não fiquem a reboque nem do Lula, nem do Bolsonaro, que seja a candidatura deles. E o terceiro ponto, as emendas parlamentares. E eu acho que é nesse ponto que o Humberto Costa está se pegando. Ele deve olhar e falar, bom, tem lá os 100 votos do PL que querem inviabilizar o governo. Tem lá uns outros tantos que estão protegendo os financiadores dos seus mandatos. Mas tem principalmente deputados que estão bravos, porque as emendas não estão sendo liberadas na velocidade que eles gostariam e porque tem o STF agora com o Flávio Dino em cima. Então, talvez a maior causa desse imbróglio que nós estamos vendo hoje seja até a questão das emendas. Né? Seja a questão das emendas. Talvez seja essa a maior causa. E essa votação hoje, o governo derrotado, prejudica um pouco também a questão das emendas. Sim, porque daí você bloqueia as emendas. Então... E se você pegar o festival de denúncias que tem saído e um pouco nessa conta aí do Supremo, do Flávio Dino, hoje saiu de um médico deputado de Barueri que pegou a emenda e levou para fazer obras de luxo num condomínio aqui em Barueri. Hoje saiu que o deputado Isnaldo Bulhões, esse líder do PMDB, que segundo a Elo não está muito satisfeito, levou acho que 7 milhões para o Hospital da Família em Alagoas. Tem saído ali um festival de denúncias nessa linha de que as emendas não estão sendo bem utilizadas. Então acho que essa confluência toda gerou nessa tarde de sabotagem hoje no Congresso. Perigosíssima para o governo Lula, Gabi. É isso, a gente traz atualização daqui a pouco a respeito disso. Vi aqui que agora está falando o Lindbergh Farias, o deputado que, aliás, é líder da federação, né? E também do PT. Bom, a gente vai já falar sobre uma votação importante que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal, um julgamento decidindo sobre a responsabilidade das redes sociais.
Mas antes, eu queria lembrar vocês, a gente estava falando aqui sobre justiça, por exemplo, social, né? Tributária. E tributária, exatamente, Rodrigo. E a gente vai ter nesse domingo a aula do Eduardo Moreira, Investir é para Todos, justamente pensando em levar, né, aulas sobre investimento, para você que nunca investiu na sua vida, não sabe por onde começar, esses erros mais comuns, como é que funciona o mercado financeiro, tudo isso, também como aplicar o dinheiro com segurança. O Edu Moreira traz essa experiência de mais de 20 anos de mercado financeiro para a gente. Então, nesse domingo, a gente vai ter aula dia 29 de junho, né, esse domingo, vai ser às 8 horas da noite, ao vivo, online, é para todo mundo, basta se inscrever em icrn2.com.br e deixar seu e-mail lá para receber o link de que a nossa aula está começando. Vale muito, muito a pena. Lá, a gente tem um programa de educação financeira, né, que talvez vocês conheçam, a gente fala sempre aqui, que é o Investidor Mestre. A gente já teve mais de 70 mil alunos e agora esse é novo, é completamente atualizado, então vale a pena assistir também nesse próximo domingo. Ótimo. Boa. O Para convite entender o cenário da economia, entender isso o aí que também, faz com aquela exato. sobrinha de nada de dinheiro, mas vamos fazer o quê? Num juro de 15%. Vai para onde? É isso aí, a gente traz informações a respeito agora das Big Techs, né, da regulamentação das Big Techs. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje esse julgamento, como eu falava, que é da responsabilização das plataformas pela publicação dos conteúdos dos usuários. Então, né, como que as plataformas estão vigiando o conteúdo que está circulando por lá. Esse julgamento foi retomado com o voto contrário do ministro Edson Fachin, mas com o parecer dele, mesmo com o parecer dele, o Supremo já tinha formado maioria pela regulamentação das Big Techs. Então, falta definir agora um consenso sobre as normas, como aplicar essa decisão, né? Porque é realmente ali precisa de uma discussão bastante aprofundada e a gente não tem uma legislação sobre isso, tanto que essa discussão ficou completamente parada no Congresso Nacional, né? Até fiquei curioso, Gabi, eu não consegui acompanhar o voto do ministro Fachin, mas você falou aí rapidamente, surpreendentemente, né? O Fachin não se alinhou com a maioria do Supremo. Já tinha 7 votos, a gente tem até aqui o quadro com assim, o balanço de como é que ficaram os votos lá dos ministros do Supremo. A maioria ficou a favor de regular, olha aí, ó. Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Todos esses pela regulação, ou seja, as Big Techs têm responsabilidade, estamos falando de Facebook, de Instagram, da Meta, do Google e tal, têm responsabilidade pelo que se posta ali. Contra a regulação, o André Mendonça já tinha dado o voto contra. E o Fachin hoje se somou não com a maioria, mas com o André Mendonça. E a gente sabe que é surpreendente. É surpreendente. Eu fiquei curioso, né, para ouvir os argumentos do Fachin. Você pega até o Luiz Fux, que tem sido mais próximo da direita. Tem votado mais de forma muito conservadora, votou para regulamentar. E o Fachin foi para o outro lado. O lobby das Big Techs é muito pesado. Mas talvez tenha algum argumento outro aí do Fachin. Porque faltam votar ainda ali no quadro, queria só se a gente pudesse colocar na tela de novo, por favor, faltam votar 2 ministros, né? Isso. O Cássio Nunes Marques, que normalmente se alinha com o André Mendonça, mas vamos ver, né, também, e a Carmen Lúcia, que deve ficar com a maioria. Com certeza. Então a gente deve ter aí 8 votos a favor da regulação, e o que a Gabi falou que é o importante, né, Gabi? Regulação como? Né? Como é que se dá? Quem é que vai fiscalizar? Quais são os princípios? Isso é que falta definir e o Supremo vai ter que definir isso. Com certeza, isso diz respeito à proteção dos usuários também. A gente vai conversar com a Cris Serra a respeito disso. Esse julgamento ele está falando especificamente, né, principalmente, sobre um artigo ali, que é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que proíbe a responsabilização das plataformas por conteúdos publicados pelos usuários, com exceção de medidas judiciais, o que dificulta bastante essa regulamentação e, justamente, a proteção de todo mundo que usa as redes sociais, né, Cris? Boa noite para você. Boa noite, Gabi, Chico, Rodrigo e nossa comunidade. Esse julgamento é muito importante, estava acompanhando aí o começo da discussão com vocês. Agora, eu acho que eu tendo a compreender o voto do Fachin, porque eu acho que ele traz argumentos bastante razoáveis.
O que ele está falando, no voto dele, o que ele diz, ele não é contra a regulação das redes sociais ou das plataformas digitais de uma maneira geral, mas ele faz uma modulação. Ele diz que a regulação, inclusive ele usa uma expressão, que a regulação deve ser estrutural e sistêmica, mas essa regulação, do ponto de vista dele, deve ser feita pelo Congresso e não pelo Judiciário. E, do meu ponto de vista, ele está correto, eu concordo com ele. É um papel do Legislativo, papel ao qual o Legislativo renunciou lá atrás, naquele projeto das fake news, né, no PL das fake news, e tem renunciado até agora, inclusive com toda a ampliação tecnológica que a gente vê hoje com a inteligência artificial. De fato, nós ainda estamos vivendo no Brasil, em matéria de plataformas digitais, nós ainda estamos vivendo na terra de ninguém. E isso, de fato, não pode continuar. A modulação que o Fachin faz, é que essa regulação seja feita pelo Legislativo e não pelo Judiciário. Agora, ele, de fato, destoa dos colegas, dessa maioria que já está formada e com a qual eu também me filio. Vocês vejam que o tema, de fato, é complexo, porque é cheio de nuances, né? Ele destoa porque ele acha, e aí ele concordou com André Mendonça, até onde eu entendi o voto dele, que as plataformas só podem ser responsabilizadas por algum conteúdo impróprio, por exemplo, discurso de ódio, racismo, etc., as plataformas só podem ser responsabilizadas se forem acionadas pelo Judiciário e não cumprirem a determinação do Judiciário para a retirada daquele conteúdo. Agora, quanto à questão... Então, voltando, nisso, ele discordou dos colegas, porque ele, na visão dele, devem prevalecer os direitos fundamentais, a liberdade de expressão, etc. Né? Então, essa é uma divergência dele em relação aos colegas. Agora, ele não discorda que deva haver regulação, apenas ele acha que essa regulação deve ser feita pelo Congresso e não pelo Judiciário. Então, o voto dele tem nuances, tem modulações que estabelecem diferenças com votos já apresentados pelos outros colegas, né? De fato, é uma questão complexa e, justamente por isso, ela tem que ser enfrentada pelo Legislativo. O Judiciário, não é papel do Judiciário formular uma proposta de regulação. Não é. O que ele tem que dizer é se o artigo 19 do Marco Civil da Internet é constitucional ou não. E a maioria já disse que não é, né, que as plataformas têm que ser responsabilizadas pelo conteúdo que elas permitem que seja transmitido. De fato, elas precisam ser responsabilizadas. Essa terra de ninguém precisa acabar. Esse é o ponto, né? É um voto muito filosófico, né? Que abstrai a ideia de morar no Brasil, por exemplo, porque de ter um congresso com Arthur Lira, com Hugo Mota, que não vai votar nunca. No mundo do Rousseau, no mundo de Rousseau seria muito bonito o voto dele. Agora, no mundo do Arthur Lira e do Hugo Mota, talvez... Perfeito. Até a União Europeia viu que mesmo na civilizada Europa teria que fazer isso e fez. Mas lá, Chico, na Europa, como na Austrália, são os legisladores que fazem isso. Essa é uma questão que a gente tem que... O Judiciário não pode absorver outros poderes. É uma questão muito delicada. A gente está no fio da navalha quando discute esse assunto, de fato. Né? Por isso que a gente tem que entender também os argumentos, me parece. A diferença é que a gente não tem um Congresso que não vai votar nunca.
Parece que não. Agora, eu achei muito bom que a Cris tenha trazido a informação para a gente. É interessante esse ponto de vista. Eu estava aqui no fechamento do ICL urgente, depois acompanhando mais com o olho no Congresso hoje do que no Supremo, e não tinha entendido o conteúdo. E a Cris Serra cumpriu o papel também da repórter, de acompanhar e narrar aqui para a gente o que foi o voto do Fachin. É um voto que acaba tendo sentido parecido com o do André Mendonça, mas com conteúdo totalmente diferente. Importante a gente trazer informação. Isso aí. Rodrigo, esse é o ponto. Não dá para a gente equiparar o voto do Fachin ao do André Mendonça. É verdade. Eles até têm, digamos assim, pontos de interseção, digamos assim, eles se tocam, eles têm pontos de contato, mas por motivos completamente diferentes. Perfeito. Eu sempre gosto de trazer o exemplo de copyright, né, de como as plataformas derrubam muito facilmente qualquer vídeo ou, enfim, conteúdo de uma música de alguém, né, que não tem os direitos autorais. É um segundo. Agora, um conteúdo, por exemplo, né, de racismo, ou enfim, a gente tem que denunciar, passar por todo um processo e às vezes não é derrubado. E aí está esse ponto, né, de que muitas vezes tem que entrar com uma medida judicial para conseguir. E tem coisas que são muito óbvias, né? Mas no mundo capitalista, assim, da selvageria capitalista, o direito à propriedade está acima do direito, de qualquer direito humano, né? Pois é. Isso a gente via no século XIX, alguns senhores de escravos aqui no Brasil defendiam o direito de ter escravo em nome do direito à propriedade. Como que ousam impedir que eu tenha acesso a uma propriedade minha? Então, eu estou fazendo um paralelo um pouco exagerado, mas nesse sentido que a Gabi diz, né? Quer dizer, para proteger a propriedade privada, a propriedade intelectual de uma obra, é rapidinho. As redes sociais são rápidas. Para proteger comunidades inteiras que são atingidas por postagens racistas ou golpistas, etc., aí não, aí é complicado, a gente não sabe bem como é que vai agir, etc, etc. É isso que você está dizendo, né, Gabi? Nesse sentido, né? É isso. É um debate. E só para completar aqui, só para deixar também a minha posição bem clara, porque eu acho, sim, que as plataformas têm que ser responsabilizadas pelo conteúdo que elas publicam ou republicam, enfim, até porque todos os meios de comunicação, né, aqui no Brasil têm essa responsabilidade, né? Seja televisão, rádio, sejamos nós aqui no universo digital da comunicação, a gente não sai postando discurso de ódio, estímulo a crime, apologia à tortura, apologia a feminicídio, a racismo e tudo mais. Então, se nós temos esse cuidado, elas têm a obrigação de ter, e aliás muito mais, porque o alcance delas é infinitamente maior, né? Então, sim, elas têm que ter essa obrigação. É isso. Tem uma outra história que eu quero trazer aqui para a gente conversar a respeito dos Estados Unidos, gente, sobre a Embaixada dos Estados Unidos do Brasil, que divulgou hoje um comunicado. Olha só essa história, já que a gente está falando de redes sociais, né? Dizendo que vai monitorar as redes dos estudantes que estão pedindo visto para entrar no país. Então, no momento em que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, né, tem feito uma política de imigração, né, horrorosa, para dizer o mínimo, expulsado milhares de pessoas em condições vexatórias dos Estados Unidos, a gente tem esse comunicado também em paralelo. Tem um texto dizendo que a medida é uma maneira de impedir a entrada de estudantes que representem uma ameaça à segurança nacional, além de pessoas consideradas hostis aos Estados Unidos. E hostis ao governo, à cultura e aos princípios fundadores do país. O que pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa, né? É uma coisa absurda. Então, na prática é o seguinte, você para conseguir o visto tem que abrir a sua rede e mostrar que você nunca fez uma crítica ao Trump, nunca disse que os Estados Unidos são imperialistas, que os Estados Unidos bombardearam o Irã, etc, etc, etc. Senão você não vai ganhar o visto. Isso o que é? Não é um ataque à liberdade de expressão que os Estados Unidos se apresenta como defensor. Inclusive o Trump diz que as redes sociais não podem ter nenhum tipo de limite, como o Brasil coloca alguns limites aqui. Aí faz isso, né? Porque ataca a liberdade de expressão. Mas eles estão atacando muito mais, mais, com esta medida, por exemplo, entre outras, né? Eu lembrei daquela ficha, né, Cris? Que tinha uma fichinha que você preenche quando vai entrar nos Estados Unidos, que você já militou em alguma organização comunista, já foi a passeata, já fez isso, fez aquilo. Isso aí é um avanço dessa fichinha, é pior ainda, né? Uma única vez eu preenchi essa ficha para pedir um visto de trabalho, que eu precisava ir num evento lá nos Estados Unidos.
Eu falei, não é possível que estão me perguntando isso. Não, você já teve ligação com organizações terroristas? Só faltava eu botar que sim, né? Mas também nunca tive. Mas, sabe, perguntar isso é engraçado, né? Não, pergunta se você militou em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Pra valer. Curioso. Mas agora é um passo a mais, é isso. Fala, desculpa, Cris. Uma outra coisa muito ruim na fundamentação do anúncio dessa medida, né, que a embaixada aqui fez, é que o visto de estudante para os Estados Unidos é um privilégio. Então, por isso, eles se sentem no direito, né, já que eles vão conceder ao pretendente um privilégio, eles se sentem no direito de violar a sua privacidade. Olha, sinceramente, eu acho que tudo isso que os Estados Unidos estão fazendo, estão construindo, né, essa sociedade totalitária, a sociedade da vigilância, né, é uma sociedade em que eles vão acabar conseguindo, né, fazer aquilo que a gente vê nos filmes sobre a Segunda Guerra, sobre o nazismo, em que você cria uma sociedade de dedo duro, de dedos duros, de pessoas, uma denunciando a outra. Olha, fulano é comunista, fulano já foi em passeata, não sei o quê. Olha, isso é um horror, isso é o pior que pode acontecer para uma sociedade. Eu entendo que muitos jovens estudantes, enfim, não só jovens, né, pessoas que já estão até numa etapa muito mais avançada da sua formação, de doutorado, pós-doutorado, etc., queiram fazer a sua formação, se aprimorar nos Estados Unidos, que de fato tem universidades importantes, mas olha, sinceramente, não vejo como aceitar, se subordinar, isso sim, ficar de joelhos para um país, né, para um poder que te trata dessa forma, né, que faz você se ajoelhar para pedir por favor, para implorar para entrar nesse país e estudar. Um país que, de fato, não quer estrangeiros lá, especialmente alguns estrangeiros, especialmente cidadãos de alguns países. Olha, esperem acabar isso. E isso vai acabar. O governo Trump não é para sempre, a sociedade americana vai reagir, mas, sinceramente, olha, eu, se tivesse um filho querendo estudar nos Estados Unidos agora, eu diria, não vá, não se submeta a isso. Espere, se esse país melhorar um dia, aí você, né, dependendo do que sobrar, do que ficar de pé, e se as instituições de educação ficarem de pé, aí você vai, aí você tenta, enfim, em algum outro momento estudar numa dessas universidades, mas se subordinar a isso, sinceramente, não. Importante, Cris. Falando no Donald Trump também, eu queria entrar aqui no assunto do conflito, né, da guerra Irã com Israel e também com a participação dos Estados Unidos. Ele negou mais uma vez, né, o relatório da Agência de Inteligência de Defesa que foi divulgado ontem pela imprensa, principalmente pelo New York Times, né, dizendo que o bombardeio dos Estados Unidos atrasaram só em alguns meses o programa nuclear iraniano, então que não teve uma efetividade da maneira como estava sendo divulgada, né? O Trump ele mirou 3 das principais instalações nucleares no Irã, de Natanz, a gente pode colocar aqui na tela, né? De Natanz, Isfahan e também a de Fordow. E na declaração, ele deu uma declaração na cúpula da OTAN e AIA, e o Trump ele discordou da inteligência americana, disse que esses ataques atrasaram as atividades do Irã em muitos, muitos anos, querendo justificar, claro, né, tentando justificar a interferência na guerra. E nessa mesma declaração ali na OTAN, o Trump também disse que esse bombardeio foi o que acabou com a guerra. Ele está tentando... É um contrassenso ali. Está tentando sair como vitorioso. Ontem o nosso entrevistado aqui, o professor especialista em relações internacionais, Lucas Leite, né, disse exatamente isso, que os sinais que a gente tem são de que eles atingiram essas 3 bases aí que estavam no mapa, na tela, Natanz, Isfahan e Fordow, mas todos os sinais de que não atingiram a totalidade, né? Especialmente em Fordow, que é uma base com instalações subterrâneas. As bombas, os Estados Unidos usaram aquelas bombas que conseguem atingir bunkers e tal, mas não houve destruição total. Então atrasou a inteligência americana disse para o New York Times que atrasou em alguns meses, porque, claro, tem destruição, as estradas, o acesso, a organização, tudo isso está intransitável, mas que
lá na profundidade, sob a terra, não foi atingido o coração mesmo do programa nuclear iraniano. Claro que o Trump vai dizer que não, que ele conseguiu, que interrompeu, que é o teatro, né? O chamado teatro do Donald Trump, né, Gabi? Aliás, a gente tem a fala do Donald Trump, a gente vai passar aqui o trecho desse vídeo, na sequência a gente volta a comentar. Vamos lá. But had we not succeeded with that hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. Meu Deus, ele comparou com Hiroshima e Nagasaki. Diz que não vou usar, mas usa. Não quero usar e usando, né? Cris. Olha, gente, eu estava lendo um negócio, pode parecer anedótico, mas faz sentido, porque o Trump é um personagem tão bizarro, né, tão bizarro, tão narcisista, que faz sentido. Vocês lembram que o Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2009, e o argumento da academia sueca, que concede o Nobel da Paz, é que o Obama, que estava praticamente recém-eleito, né, ele tinha sido eleito em 2008, estava no primeiro ano de governo ainda, que ele merecia o prêmio por todos os esforços que ele estava fazendo em prol do multilateralismo e em prol do desarmamento nuclear. E que a academia via aquilo como um esforço que merecia ser destacado, né, porque era um exemplo muito importante para o mundo, o presidente dos Estados Unidos fazer esse tipo de esforço. Lembrando que o Obama sucede ao Bush filho, que invadiu o Iraque, né, num movimento assim, de total esvaziamento da ONU. Aliás, eu costumo dizer que a ONU começou a ser esvaziada como instituição multilateral lá atrás, na invasão ao Iraque, quando os Estados Unidos decidem, com o apoio apenas do Reino Unido, entre as grandes potências, né, do Conselho de Segurança da ONU, apenas o Reino Unido concordou com a invasão, né? O Conselho de Segurança não aprovou, lembrando, e o Bush disse, dane-se, né? Dane-se o Conselho de Segurança, eu vou invadir. E invadiu. Então, ele jogou no lixo o multilateralismo. Por isso, o esforço do Obama foi reconhecido pela academia. Enfim, a matéria que eu disse que eu estava lendo é que o Trump tem uma obsessão em ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Tem. A matéria dizia que ele é obcecado com o Obama, em superar os feitos do Obama, e que uma das obsessões dele é ganhar o Nobel da Paz. Por isso isso, segundo a matéria, isso explicaria por que ele se mete toda hora, Ucrânia, Rússia, Israel, Irã, e diz, acabou nessa tentativa assim, desesperada de conseguir interromper, de fato, parar, conter um conflito e sair como eu sou o cara que fez a paz. Aliás, entender, o Paquistão, ele disse que ia sugerir o nome do Trump, né? O Paquistão? Exatamente, já retirou, né? Já voltou atrás, inclusive. Porque condenou os ataques que vieram depois, justamente. Isso, exatamente. Agora, uma outra coisa, muito rapidamente, uma outra coisa muito comum dos Estados Unidos, nesse tipo de contexto de ação, quando ele bota o seu poder militar em campo, claro, é contar vantagem, né? Fizemos isso, aquilo, fomos lá, arrebentamos, destruímos, etc. Lembrem que na caçada ao Bin Laden, que atravessou vários governos, né? Teve um momento, o Bush fez muito isso, nossa, usou e abusou disso. Vivia dizendo, conseguimos bombardear, destruímos o esconderijo do Bin Laden. Isso só foi acontecer, eles só pegaram o Bin Laden muito depois, aliás, com o próprio Obama, naquela ação, né, muito absurda também de invadir o espaço aéreo de outro país, enfim, para capturar o Obama. Isso é outra história. Mas, enfim, então eles viviam dizendo, lembra que o Bin Laden se escondia naquelas cavernas de Tora Bora? Eles viviam
iam bombardeando e não pegaram o Bin Laden. Só foram pegar o Bin Laden escondido numa casa lá em Abbottabad, muito tempo depois. Então, essa guerra de informação e contra-informação, né, de aumentar seus feitos, todos os governos norte-americanos fazem isso, mas sempre algum funcionário, a história mostra que sempre tem algum funcionário, né, consciente, digamos assim, que vaza esses papéis para a imprensa justamente para dizer, olha, não é isso aí é só propaganda de guerra. Né? A realidade é essa. Então, a realidade é que o programa nuclear do Irã, no máximo, foi atrasado em alguns meses e não décadas, como disse o Trump. Ô, Gabi, eu estou impressionado com a memória da Cris Serra, o nome das cavernas. Lugares, não, o nome das cavernas lá onde o Bin Laden estava escondido. Esqueci, Rodrigo. E também o nome da cidade onde ele depois acabou sendo capturado, no Afeganistão, não é isso? Que memória. Isso eu sabia, não é isso? É Afeganistão. Não, Abbottabad é no Paquistão. No Paquistão, né? tá vendo? Nem isso eu sei. Eu acho o personagem Bin Laden, como eu era correspondente nos Estados Unidos na época da invasão ao Iraque, e logo Marcou após muito, o 11 de setembro, eu estudei muito, eu li muito sobre o Bin Laden e sobre a família, sobre a história dele. É um baita personagem mesmo. Eu acho ele um grande personagem da história. Não estou dizendo que ele é bom, não é isso. Não, que ele fez interessante. Assim. Interessante. Mas ele é um personagem, de fato, como personagem fascinante. E tudo que sai sobre ele, eu leio as séries que tem na Netflix sobre ele. Sei de tudo, Rodrigo. Eu sou fascinada pelo personagem. É isso. Muito bom. Aliás, Cris, falando em Gaza, né, a gente tem o genocídio que continua aqui essa semana, rapidamente, que a gente vai ter que seguir aqui, mas é importante a gente trazer essa informação, né, de que o Escritório de Direitos Humanos da ONU acusou o governo de Israel de usar comida como arma depois de matar mais de 410 palestinos. Isso a gente está falando de um episódio específico, né, que eles estavam buscando ajuda humanitária. Enfim, a gente tem falado sobre o genocídio aqui. Ontem mesmo a gente falou com a Elo Vilela, também conversei com o professor Reginaldo Nasser, como saiu um estudo de Harvard agora, mostrando que, na verdade, o número é muito maior do que esses 50, 55 mil mortos, né? Porque tem uma contagem ali dos soterrados que não está nessa... Está subavaliada, né? Exatamente. Então, Cris, eu vou te pedir para ser bastante sucinta, porque a gente vai precisar avançar por aqui, mas acho que não tem como a gente não falar a respeito disso, né? Não, com certeza. Esse massacre em Gaza, usando a fome como arma, é uma coisa inominável. Só lamento que isso já é perceptível há muito tempo. Só agora a Agência de Direitos Humanos da ONU se pronunciou. Antes tarde do que nunca, né, gente? Mas demorou muito. Mas isso a gente comentou já aqui algumas vezes. É uma coisa inominável você matar pessoas, né? Obrigá-las a fazer uma escolha. Ou elas morrem de fome, ou elas correm o risco de morrer abatidas a tiros quando vão tentar buscar comida. Isso aí, como eu já disse e repito aqui, é um crime de lesa humanidade. Isso não pode jamais prescrever, nunca em lugar algum. Em algum momento, eu quero crer que alguma instituição conseguirá julgar Israel por esse crime, que eu digo, não tem nome, é tão horroroso que eu não consigo achar uma palavra que diga o que é esse crime. Não tem como mesmo. Cris, obrigada por hoje, é sempre um prazer ter você junto com a gente. Um beijo e até a próxima. Obrigado, Cris. Até a próxima. Boa noite. Aqui a gente vai chamar a Laura Sabino para conversar com a gente. Para quem estava no N1 hoje de manhã, ela veio e agora vem conversar com a gente também. Aqui no N2, Laura, bem-vinda. Obrigada, pessoal. Que honra estar aqui com vocês. Obrigado. A honra é nossa. É isso, a honra é nossa. A gente estava comentando essa semana sobre o enfraquecimento. Foi uma pauta muito discutida, né, aqui no N2, o enfraquecimento da direita, principalmente da extrema-direita. Esse assunto que a gente vai puxar aqui nessa conversa com a Laura, porque na semana passada o Bolsonaro lhe deu os primeiros sinais, vamos dizer assim. Teve pesquisa que saiu, né? E o Bolsonaro, ele sinalizou, fez um aceno ali para o Tarcísio de Freitas, querendo dizer, tudo bem, pode ser que talvez a gente, né, ele apoie o Tarcísio em 2026. Depende, né, gente, de como é que vai
como é que o mar vai estar, né, até lá. Porque tem pesquisa mostrando a Michelle Bolsonaro também forte, né? É isso. E aí ele falou sobre isso num evento, né, do agro, no interior de São Paulo. O Tarcísio estava lá também. Os pecuaristas, a gente teve uma matéria que saiu na Folha que os pecuaristas estavam dizendo, lógico, que o candidato era o Tarcísio e que está na hora do Bolsonaro meio que reconhecer que a hora dele já passou, porque ele está inelegível. Então, Laura, acho que a gente pode começar por aí a nossa conversa, né, sobre como a direita, nesse momento, ela está bastante perdida, parece, né? Eu acho que, sobre esse assunto, é importante entender que essa movimentação que o agronegócio está fazendo, ela é muito decisiva, porque, diferente do que muitas pessoas imaginam, o Bolsonaro não chegou ao poder representando interesses de agronegócio. Ele chegou ao poder porque teve a estrada pavimentada por esses grupos. Então, isso é bem interessante para a gente pensar. E aí, por que o agro está fazendo essa sinalização em relação ao Tarcísio? Existem muitas respostas para isso, mas eu acho que é interessante a gente analisar uma matéria que saiu no Intercept, que pode nos dar várias pistas em relação a isso. Acho que a gente tem para colocar aqui na tela, inclusive. Se a gente puder ir colocando enquanto a Laura comenta. Essa matéria, ela faz uma denúncia bastante séria sobre como houve um negócio entre o colega de Tarcísio e o Tarcísio, que é o Paulo Scaff. Ele vendeu uma terra muito grande, que era um território que era usado para pesquisa científica e foi vendida pelo Tarcísio por metade do preço. Eu vou até pedir licença para vocês, porque eu quero ler os dados, porque eu acho que eles vão enriquecer muito esse debate nosso, que o Tarcísio vendeu essa metade, que era propriedade pública, para a pesquisa científica do agronegócio pela metade do valor de mercado. E aqui trazendo alguns dados para vocês. O governo Tarcísio vendeu a terra por 17,1 milhão, mas de acordo com dados da Associação de Pesquisas Científicas do Estado de São Paulo, o valor médio de mercado era aproximadamente entre 100 milhões a 130 milhões. Ou seja, é um negócio que São Paulo saiu perdendo. E essa matéria ela é bem interessante porque ela denuncia como que existe essa ligação estreita entre eles. Inclusive faziam passeios de cavalo juntos, andavam de formas bem próximas. E aí, sobre esse Paulo, que é interessante a gente pensar, é que ele, e assim, isso... Paulo Scaff. Exatamente. Uma sinalização de como o agro nasce. Porque ele não tem investimento só no agro, ele tem ligação com a mineração, com várias outras empresas, inclusive ele ficou como presidente da Fiesp de 2002 até 2020, o que é um dado importante para a gente ter. Uma longa temporada na Fiesp. É o período, inclusive, do golpe de Estado que a Dilma Rousseff sofreu e que a gente teve a campanha emblemática que é Nós Não Pagaremos o Pato. Os patos amarelos famosos. Exatamente. Né? Então, eu acho interessante a gente pensar que esse tipo de atuação do Tarcísio dá o tom de como ele governa e como que a direita quer governar, como o agronegócio espera que o governo deles seja tocado, que é uma terra onde a ciência é feita como moeda de troca, para negócios com aliados e com amigos, que defende uma liderança que diz defender o Estado mínimo, mas é em relação à saúde, educação e seguridade social ou qualquer projeto que beneficie o povo, mas que o Estado é máximo para os interesses privados. Agora, Laura, você acha, aqui nós temos uma sinalização do agronegócio, né, a Gabi trouxe, dizendo o Tarcísio é o nome que nós queremos, né? A gente já viu essa mesma sinalização por parte do mercado financeiro, por parte dos jornais tradicionais ou da mídia tradicional no Brasil, o Tarcísio é o nome. Mas você acha que o bolsonarismo vai abrir, hoje, assim, analisando o quadro, o bolsonarismo vai abrir as portas, assim? Parece mais um desejo da elite financeira, empresarial ou do agronegócio no Brasil do que um jogo jogado no campo da extrema-direita, porque me parece que o Bolsonaro está resistindo a isso, né? Peraí, o Tarcísio tem que passar por mim. Então, é um jogo um pouco mais complexo, né? É super complexo, mas eu quero que a gente entenda aqui como um processo histórico. Uhum. Quando a gente fala que a direita tem uma força popular que não necessariamente abre mão,
É importante a gente pensar que essa força ela foi conquistada. Ela foi conquistada por meio de muita propaganda, de horários e horários da mídia tradicional atacando o governo do PT. Então isso foi pavimentado. Eu costumo dizer que até 2010, se alguém virasse para mim e dissesse que a Dilma sofreria um golpe, eu diria que essa pessoa tá maluca e não entende nada de política. Em 2016, se alguém me dissesse o contrário, que Dilma não sofreria um golpe, eu diria que essa pessoa que não entende de política. Então é importante pensar que quando a gente fala de conjuntura, ela não está dada, ela está construída. O que eu acho interessante sobre essa sinalização em relação ao Tarcísio é o seguinte: o agro está disposto, dessa vez, de pegar uma pessoa que discursivamente parece mais gestor, tenta se pintar dessa forma, mas que na prática, como a gente viu, é uma pessoa tão suja quanto o Bolsonaro. Bom, o agro ele já teve disposto a muita coisa, né, Chico Sá? Tipo, bancar plano do golpista, por exemplo, né? Que a gente sabe que nas investigações mostraram ali que estava na caixa de vinho do Braga, financiadores são todos do agro, a maioria é do agro, né? Então. Agora na tentativa de golpe do Bolsonaro, de 2022 a 8 de janeiro. Então, eles estão em todas essas ações. Eu não sei, eu tenho dúvida se o Tarcísio arrisca a candidatura, é só a única dúvida. Mas o projeto, acho que você coloca perfeitamente, é isso. E é o escolhido de todos os segmentos. Você falou dos jornais, do sistema financeiro, o agro, claro, é a força maior dessa candidatura. É a maior bancada. É a maior bancada. Falta o Bolsonaro dizer, tá bom, pode ser o Tarcísio. Falta combinar piscou para ele, né? Piscou, mas hoje já saíram algumas notas de que a família Bolsonaro prefere, no quadro que está dado, como tanto o Michele quanto o Eduardo Bolsonaro podem se viabilizar, para que Tarcísio, se nós podemos ir direto com o nome da família? Rodrigo, desculpa, eu vou ter que interromper, porque a gente tem uma informação que acabou de sair, que realmente a Câmara dos Deputados derrubou o projeto do IOF. Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. É a mesma coisa. Operação Tarcísio. 353 votos a favor e 102 contra. 102 contra. A bancada do governo são esses 100 votos. É o tamanho do governo, né? É o tamanho da bancada. Muita gente diz, o Lula tem que ir para o confronto. Ele tem 100 votos na Câmara. Como é que vai confrontar tá assim? Na tela agora. Mas eu acho que sobre isso é interessante a gente... E aí a relação sobre como eu acho que, não o Lula necessariamente, mas como a esquerda deveria agir, é entender que a gente nunca foi a maioria no Congresso. Nunca a gente ou qualquer quadro governou com a esquerda. Então, é importante também que o movimento social participe dessa correlação de forças, entendendo que seu papel não é só votar de 2 em 2 anos, e sim participar de um processo mais amplo como cidadão, indo para as ruas a favor do governo, das pautas que pra gente são muito caras e importantes. Aliás, o Lindbergh Farias, no voto dele, o nosso aqui, editor André Alzeda, ele estava acompanhando esse voto. Rodrigo, lembra que a gente falava do Lindbergh, ele está sendo um pouco mais incisivo nas falas dele? Ele disse, eu não posso dizer que tem abutres de plantão querendo que essa medida atrapalhe o governo Lula. A aprovação dessa medida vai implicar no contingenciamento de 12 bilhões de reais e tal. E ele está falando de corte de programas sociais importantes, porque eles não querem deixar a elite, o andar de cima, pagar os impostos. Eles fazem isso porque acham que podem garrotear o Lula. É isso. Forte, é isso. Né, essa fala? É forte. Por isso eu quis complementar aqui. Mas, enfim, a gente teve, então, essa decisão agora no Congresso Nacional. Vamos falar de mais um episódio do Web Comunistas? Sim, estamos de volta agora. Estamos de volta para a segunda temporada de Web Comunistas, que é um nome que a gente escolheu justamente para provocar, porque a gente é muito acostumado a ver pessoas dizendo que pessoas que se dizem marxistas na internet estão dissociadas da realidade. E esse programa tem como missão ser o contrário disso. A gente tenta mostrar que esses temas, eles se relacionam com a vida e com o cotidiano das pessoas. E é isso que o programa tenta fazer. Ele tenta pegar temas importantes, gerais, que estão em voga, e fazer análises marxistas em relação a eles, entendendo qual a conjuntura que a gente está inserido e qual o processo também que a gente está vendo. E aí, o episódio que saiu hoje é o episódio sobre empresários da fé, que é um problema muito sério. Pesadíssimo. E eu convido todos vocês que estão assistindo a ver esse programa. A gente vai assistir um trecho desse episódio que a Laura está falando, que é o episódio de hoje. Ela está apresentando junto com o Ian Neves, aqui só para esclarecer, né? E tem, enfim, já tem bastante episódio lá. E dá para acompanhar a primeira temporada também, que está junto. Vamos assistir então esse trecho? Vamos lá.
Mas logo de cara é importante separar os pastores de bairro dos mercadores da fé. Os pastores de bairro, né, e os crentes do seu bairro, em sua maioria são movidos pela fé, por um vínculo de acolhimento da comunidade. Eu mesma vivo dizendo que lá na minha quebrada, a igreja cumpre não só um papel de conforto em momentos muito difíceis, mas também um espaço de sociabilização e até mesmo uma função cultural e até de proteção social. Enquanto muitos colegas eram mortos na comunidade, a igreja era onde nossos pais confiavam da gente ficar porque sabia que a gente ia ficar seguros lá dentro. Mas existe também os grandes nomes do mercado religioso. Pastores milionários com verdadeiros impérios e com influência política, que nós chamamos de empresários da fé. Então esse é só um gostinho, assim. Um aperitivo. E é uma boa observação, né, do pequeno pastor lá de sua igrejinha que faz um trabalho social, que segura muita coisa ali segura a onda de muita história na periferia. Que né? parece, às vezes, uma garagem, às vezes, né? Tem aquele aspecto de garagem e tudo. Laura, podia, assim, rapidamente, para quem não conhece, né? Você e o Ian têm formação de historiadores, não é? Então, colocar as coisas sempre nessa perspectiva da história, eu acho interessante. Para quem ainda não conhece, né? Ir lá acompanhar o programa que está acontecendo aqui no ICL, é a segunda temporada. Um pouquinho desse perfil de vocês, né? O que vocês pretendem com esses programas? A gente vê ali que é uma linguagem bem rápida, bem moderna, interessante, diferente do que a gente faz. O Rodrigo está falando porque ele é historiador também. Também é historiador. Então, é muito interessante isso, porque a gente cresceu com redes sociais. Então, eu e o Ian, a gente tem a preocupação e a gente entende que hoje o WhatsApp é o panfleto. A gente brinca muito assim, é o panfleto na porta do operário hoje em dia, é a internet, é as redes sociais. E essa linguagem mais parecida com, por exemplo, o TikTok, mais divertida, uma desconstrução, inclusive, do que é o formato jornalístico clássico, é justamente porque a gente entende que aproxima os dois públicos, né? A primeira temporada deu muito certo com esse formato. E a gente busca historicizar, que é isso, de colocar qualquer processo que a gente vive dentro de um contexto histórico, de uma conjuntura, e fazer uma análise de acordo com a luta de classes, assim. Então, a gente pega esses temas que estão em alta, esses temas que fazem parte do cotidiano brasileiro, e consegue traduzir isso e também explicar isso de uma forma marxista. Então, é esse o objetivo do programa. Interessante, porque o formato é moderno, é ágil e tal, mas tem esse background, né, para usar uma palavra em inglês, mas enfim, tem essa ideia de colocar o contexto, a luta de classes e um pouco de reflexão marxista, né, que não é tão comum a gente ver na internet. Legal. É isso. O Ricardo Gouveia, que é o nosso editor-chefe, ele está chamando o programa dele que é o Precisamos Encerrar. Precisamos encerrar. Mas antes disso, antes de me despedir da Laura também, eu queria chamar para o programa que vem na sequência do professor Lindener Pareto, que é o Provocação Histórica, que vai ser com a Alessandra Sampaio, Como Salvar a Amazônia. Ela é ativista ambiental e ela é viúva do Dom Phillips. E foi um programa, eu conversava com o Lindener aqui no privado, ele disse que é um programa, assim, que está realmente muito emocionante, né? O Dom que é um dos assassinados, né, naquele crime terrível na Amazônia. Um crime terrível que a gente teve e que se perpetua, né? Imagina só como a vida dessa mulher, né, até hoje, carregando toda essa história e esse ativismo com ela. Muito também. Bom, importante. A gente acompanha a partir de agora. Laura, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço vocês. Obrigado, querida. Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. E é isso, pessoal. Assistam o programa. E estava assistindo vocês ali, maravilhosos como sempre. Gratidão por me receberem. Muito Parabéns. bem. Web Comunistas, pela segunda temporada. Tá aí nos canais, né? Por favor, vamos ver. Dá para acessar o icl.com.br/webcomunistas para conferir a segunda temporada e a primeira também. Valeu. Bom, Rodrigo, Laura, Chico, vamos nessa? Então? Vamos nessa. Boa noite. Por favor, boa noite. Obrigado, valeu. Boa noite, pessoal. Não me importa se você tem 40, 50, 60, 70 anos. Sempre o melhor dia para você começar a investir corretamente é hoje. As besteiras que você já fez, sinto muito, passaram. Mas a partir de hoje você pode aprender o que é certo a se fazer e investir com segurança e consistência para mudar daqui para frente, que é a única coisa que a gente pode mudar. No dia 29 de junho, domingo, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula que você não pode perder. Investir é para todos. Em 1 hora eu vou ensinar tudo o que você precisa saber. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador,
E tem um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7h, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.